escravos, minha filha. Sua avó era escrava quando tinha sua idade, mas um dia ela fugiu. A questão da desigualdade é a seguinte: por que uma faxineira no Brasil ganha 4 vezes menos do que uma faxineira no Canadá? Se a faxineira brasileira aqui no Brasil começar a pleitear um salário equivalente ao que a sua colega ganha no Canadá, o patrão dela vai despedi-la e contratar outra na rua. Tá cheio de gente querendo trabalhar por quase nada. Se o patrão da faxineira canadense disser para ela, você vai ganhar aqui como ganha lá no Brasil, ela vai pedir as contas e não vai ter ninguém para ocupar o lugar dela, porque ninguém vai aceitar isso. Isso é muito forte. Você tem países, e o Brasil é um deles, em que há uma oferta quase ilimitada de mão de obra não qualificada. País que tem oferta abundante de mão de obra não qualificada, o salário vai ser baixo. É de um descaso secular, de séculos e séculos com o capital humano, com formação de competências, habilidades, capacitação. O Estado brasileiro nunca teve o primado da vida. O Estado sempre foi mais importante para os grupos particulares que o administram e que são beneficiários diretos. O Estado sempre foi mais importante para os seus interesses, seja, digamos, para manter a sua burocracia própria. Mas a população brasileira, o Estado brasileiro nunca se preocupou em conformar uma nação brasileira. A temporalidade do Estado ela é completamente diferente da temporalidade do mercado. O mercado, necessariamente, as instituições privadas, elas precisam levar em consideração o lucro, senão as instituições elas fracassam. Enquanto que o Estado está comprometido à manutenção da vida dos seus cidadãos no longo prazo. Então, no momento que o Estado acaba mimetizando o mercado, ele está abrindo mão da garantia da sobrevivência dos seus cidadãos no longo prazo e na história. Para conformar uma nação brasileira, nós teríamos que ter, no mínimo, uma divisão equânime da terra, da renda, das riquezas nacionais, que houvesse, no mínimo, um equilíbrio de igualdade, um equilíbrio de acesso às igualdades. Não se esqueçam, senhores, que no Haiti os negros expulsaram as tropas de Napoleão. Chegou a hora deste país ter um exército de verdade. Coronel, os cofres estão abertos para o senhor. Gaste o que for preciso, mas dê um exemplo a essa gente. Quem é negro aqui? Ele tá bom. Ele sabe que se nós passamos na 23 de março numa blitz, ele tem mais chance de ser parado do que eu, não há dúvida nenhuma. Claro que não tem democracia racial no Brasil. Foi uma imagem que, enfim, foi sendo criada e que nós acabamos acreditando nela, mas não é verdadeira, né? A democracia racial é uma piada inventada pelas elites, mas... não, essa é uma piada de mau gosto inventada pelas elites. Primeiro, começando na minha primeira infância, digamos, meus amiguinhos lá da rua brincando. E aí, pinchain, torrão, torresmo, sabe? Pinche, né? Sarará, tal. Chega na escola, todas as ilustrações que você tem, sempre loirinho dos olhos azuis, né? Os heróis brasileiros, como Cabral, Caninha, tal, sempre aquele padrão europeu, né? Então a história do Brasil sempre contada pelo invasor. As novelas, a Doriana, aquela família feliz, né? Então eu falava, puta, eu sofro assim por, né? E eu não tinha uma educação cultural, chegava em casa, minha mãe banguela, negra, fedida, bêbada, né, meu? Então eu me sentia inferior por causa disso, né? Eu só fui conseguir me sentir a Xuxa, que a minha frustração era porque eu não era igual a Xuxa,
Quando eu dei o primeiro pega, o primeiro abaforada, o primeiro 2. Pobreza tem cor no Brasil. O corte de classe coincide com o corte de cor, de origem, de etnia. Não pode ser coincidência. Ah, não, mas existe uma classe média negra. Sim, existe. Mas existe uma classe média negra que não chega a 5% da população negra. 70% da população negra não é nem classe média. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negros. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas... E se você tem um preto pobre e um branco pobre, o branco pobre terá vantagem numa seleção de emprego. Assim, não é uma hipótese, é um fato. A gente testemunha isso, a gente tem dados estatísticos que comprovam isso. De vez em quando você encontra alguém que fala: você conhece fulano e tal? Eu conheço. Aquele é um negro de alma branca. De vez em quando você encontra isso, ou seja, isso está embutido na massa encefálica do povo brasileiro. Se antes a gente saía da senzala e ia a pé para Casa Grande trabalhar, agora a gente pega um busão e vai para Casa Grande trabalhar. Entendeu? O centro é a Paulista, a Berrini, é a emancipação da Casa Grande. A gente vem para nossas cidades dormitórios, que é onde a gente dorme, e deixa o suor todinho lá, mano. Há quantos anos a gente está fazendo isso? Há uma herança de escravidão, sim, e de não perceber essas pessoas como dignos de direito, né? É como se o que está estabelecido é de que eles devem ser seres humanos de segunda classe. Toda a história do Brasil, a gente vê isso mesmo nos dias de hoje, né? Nas tentativas, por exemplo, aí de escravidão por dívidas ou outras formas aí de que hoje legalmente são chamadas de cárcere privado. 120 pessoas foram flagradas em condições subhumanas. Pelo trabalho, recebiam o direito de viver na fazenda. O dono não foi localizado, mas seu advogado garante que os trabalhadores viviam muito bem. Quem disse que aquilo ali é uma situação de trabalho escravo não conhece nada de trabalho escravo. Nós temos 14 casas, todos com cerâmica, todos com banheiro, todas com água encanada, todas casas de telha. Um dos trabalhadores chegou a ser torturado com ferro quente quando foi pedir o pagamento. São pelo menos 10 horas por dia, muitas vezes sem descanso. Os funcionários da fazenda não tinham contrato de trabalho, sofriam ameaças de morte. As pessoas dormiam em redes, em cima de estrume. A Delegacia Regional do Trabalho de Paragominas retirou os trabalhadores da fazenda. O Brasil não pode ser compreendido sem levar em conta a escravidão. A vida, né, desse território, a economia desse território não podia existir sem escravidão. Bem, o negócio do Brasil era o comércio. E o principal comércio que sustenta a produção de mercadorias que interessam a esse comércio é a escravidão. Aquela ideia de que houve escravos negros porque os indígenas não se adaptavam ao trabalho, né, que a gente lê nos manuais, às vezes ainda lê, os indígenas eles eram rebeldes, eles fugiam para o mato, eles não gostavam de trabalho sistemático, então os portugueses foram buscar escravos na África, né? Isso não é verdade, evidentemente, eles foram buscar escravos na África porque aquilo se tornou um negócio muito lucrativo. É uma forma extrema de mercantilização do trabalho, onde o próprio trabalhador é uma mercadoria. Então, ele é também objeto do comércio, da troca, da venda, da negociação. A escravidão deforma terrivelmente o modo de pensar do ser humano. Se você não é dono nem do seu corpo, o que você pode fazer para melhorar o seu futuro? Nada. Uma sociedade tradicionalmente escravista, que tem uma herança escravista, a violência ela está disseminada como um mecanismo de controle da força de trabalho nas classes dominantes. O agarramento, né? As elites são aferradas, agarradas aos seus privilégios de uma maneira irracional, de uma maneira impensável, talvez em outras regiões, né? O homem é uma coisa, é um objeto, ou, como se dizia nos termos da instituição da escravidão romana, é um animal dotado de voz.
há negociação, claro que há negociação. Os escravos, eles não são presos e acorrentados o tempo todo, isso é outra ficção. Os escravos, eles andam pelas cidades, eles andam pelo campo, eles vão levar recado, eles trabalham, o senhor põe ele para trabalhar, não é? Então há uma liberdade muito grande que mostra que a sujeição, né, a dominação, ela não se faz apenas na base dessa coerção mais evidente, ela comporta mecanismos de coerção muito mais sofisticados. Curiosamente, nos Estados Unidos havia uma defesa organizada, intelectual, da escravidão enquanto ela existia. E foi preciso uma guerra para acabar com ela. Houve um conflito armado, violento, que terminou com o padrão. No Brasil nunca houve uma defesa intelectual da escravidão, mas também não houve guerra. Se você pegar na Revolução Pernambucana de 1817 ou na Confederação do Equador em 24, você vai perceber o quê? Que as pessoas da elite brasileira do Nordeste mais avançadas entendiam que era preciso trazer, sabe, os índios e os escravos para lutarem junto deles. E os mais conservadores diziam, não vamos convidá-los porque se eles ganharem junto conosco, depois os adversários seremos nós e eles vão para cima de nós. Sendo o número de escravos negros muito maior que o de brancos, se nós nos rebelarmos, os negros também se revoltam, e aí seria pior ainda. Esse problema se resolve facilmente. Dando liberdade aos escravos, eles ficam do nosso lado. Se libertarmos os escravos, quem vai trabalhar as terras? Tirar o ouro das minas? Não. A meu ver, a única forma de um movimento como a Inconfidência Mineira, e os homens que se envolveram naquele movimento eram letrados de ponta, eram homens inteligentes, cultos e grandes criadores, como no caso do Cláudio Manuel da Costa, do Tomás Antônio Gonzaga. Eles tinham ideias ideias afinadas com o pensamento das luzes na Europa e tudo, mas quando chega na questão da escravidão, eles não conseguem chegar num acordo. Estavam todos, em tese, achando errado, contrários, achando que aquilo em algum momento no futuro ia ter que mudar, não havia uma defesa, e foi se compactuando, e a coisa se prolongou incrivelmente até o final do século XIX. E qual é o preço que se paga para a escravidão? É um preço incalculável, evidentemente. O fato de termos sido um país com escravidão e com uma sociedade escravista faz do Brasil um país com questões muito difíceis de se resolver, né? Desde o preconceito contra o trabalho. Que nós instituímos o trabalho como algo pelo qual se força alguém. Sobretudo se o trabalho manual mais rude ele desqualifica, né? Ele tira a nobreza, ele tira o prestígio, ele tira a estima social. Nós somos um país destinado à melancolia no domingo à tarde, porque se aproxima-se a segunda-feira. A música do Fantástico introduz uma brochada nacional, porque chega o dia do sofrimento. E é muito curioso como nós temos a relação de que o nosso grande sonho é viver de renda, de ter nosso próprio negócio. Quantas pessoas destroem sua fortuna ou sua pequena fortuna tentando ter seu próprio negócio para que não obedeçam a um patrão. Eu acho que é uma herança também da escravidão, de uma tradição portuguesa que considerava que trabalho era coisa de mouros e de judeus. E é um terror quando você acha que a riqueza deriva do não esforço. É só você ver os países exportadores de petróleo. É só maldição. Aí você pega a Nigéria, pega o Sudão, pega a Venezuela, pega o Texas, que gerou o Bush, tal. São lugares mais atrasados, é só você ver. Só vai em qualquer país que invista isso. Você não tem uma elite pensante sofisticada, você não tem grandes universidades, você não tem uma grande explosão artística. São países que muitas vezes tem uma elite econômica que se garante desses recursos e consegue oprimir o resto, que tem formas de cooptar a população. Não é que o Brasil tenha sido só isso. O Brasil ficou pouco nesse meio termo aí, né? Eu gosto de insistir que o local que eu conheço no mundo mais intenso de trabalho, o local de trabalho mais profundo é o galpão da escola de samba, onde dia e noite, sábado e domingo, às 4 ou 5 da manhã, estão martelando na época do carnaval. O que eu acho que existe entre nós é o foco para o qual eu dirijo o trabalho. O trabalho do galpão da escola de samba não pode ser adiado. É possível que a pintura do meu barraco possa,
Se você comparar o Brasil com os Estados Unidos, você vai ver que lá também teve escravidão. Mas já nos primeiros textos dos fundadores americanos, havia algumas ideias como se não investir em educação, aqui a gente não vai prosperar. Você tinha uma ideia de que aquilo era uma ignomínia, mas que você tinha que vencer. No Brasil, não. Eles foram exilados da terra do meio rural para as cidades. Nas cidades, eles assumiram uma semi-escravidão. Viraram empregados domésticos, faxineiros, assumiram, digamos, a parte de serviços que os brancos já não faziam mais. Por que essa mesa não está arrumada? Ainda tô passando. Cala a boca! Preta vagabunda inútil. Deram-te liberdade, mas esqueceram de te dar inteligência. Vamos, mexa-se! Eu tô de olho, hein? A exclusão era uma lógica brasileira. Você não teve nas lutas brasileiras questões que eram fundamentais para você garantir uma autonomia da população. Não fazia parte, quando se libertaram os escravos, você melhorar as escolas. Isso aí não fazia parte do imaginário. Não fazia parte até hoje, a educação não faz parte da agenda do brasileiro. Os americanos universalizaram o ensino fundamental na década de 90 do século XIX. O Brasil comemorou a universalização do ensino fundamental na década de 90 do século XX. Nós acumulamos um século de atraso num passo elementar da vida civilizada, que é o acesso universal ao ensino fundamental. E ainda foi comemorado aqui. Não é uma coisa para comemorar, é uma coisa para se morrer de vergonha. É só pegar a última eleição municipal, quando o Ibope fez uma pesquisa, que era a 5ª preocupação do brasileiro, e apenas 1% iria decidir seu voto pela qualidade das escolas públicas. Os políticos brasileiros preferem obras de curtíssimo prazo, túneis, viadutos, coisas que aparecem no mandato. Olha, maior perversidade do que isso para você determinar uma qualidade de um país é impossível, porque sem educação você não tem pessoas livres, nem autônomas, e nem capacidade das pessoas serem iguais ou terem iguais potencialidades. Todas as pessoas têm capacidades e potencialidades, o que elas não têm são as oportunidades. E é preciso criar as oportunidades para que as pessoas desenvolvam suas capacidades, suas potencialidades. O Brasil tem problemas muito sérios em tudo que diz respeito a transferir recursos do presente para o futuro. Planejamento de longo prazo, acumulação de capital, instituições. Isso aparece de diferentes maneiras. Nós estamos no século XXI, não tem saneamento básico para metade dos domicílios no Brasil. Saneamento básico requer ação de longo prazo. Transporte coletivo, por que não tem metrô? Também. É um capital muito lento, de retorno muito lento, exige muito planejamento de longo prazo. Então, a perversidade brasileira era muito mais sutil. Ela não é aquela perversidade clara. Talvez seja até melhor aquele racismo americano claro do que esse nosso racismo que você não percebe. Mas onde você percebe as coisas? Você percebe nessas sutilezas. É um absurdo, por exemplo, os prédios no Brasil que ainda se constrói com elevador de serviço e elevador social. Né? Isso é uma reprodução da sociedade escravocrata. A classe média brasileira aceita que uma pessoa te faça comida, que o alimento é uma coisa sagrada, né? Mas não aceita que ela apareça em público no mesmo elevador contigo. Isso é uma estupidez, né? Mas revela a natureza ideológica da classe dominante brasileira. Troca-se mulato, fagueiro e bem alerta por armário, por um cavalo. Assim eram os classificados na origem do Estadão, que agora posam aí como democratas. Essa é a origem da burguesia brasileira, né? Uma burguesia escravocrata. Essa é a razão, por exemplo, que o Brasil é o único país do mundo que continua aumentando a empregada doméstica. Porque aqui no Brasil a mentalidade da burguesia é quando tu aumenta um pouquinho a renda, tu tem que ter os serviçais dentro de casa. A fulana que te faz a comida, a fulana que te lava a roupa, a fulana que te arruma a cama, a fulana que te cuida dos filhos. Né? Aqui no Morumbi,
a média de cada casa daquelas da burguesia é 4, 5 serviçais. O que é isso? É recriar a senzala. A pessoa sempre tem que ter serviçal para beijar a mão, para limpar o sapato. Essa é a burguesia brasileira. Uma pessoa que passa 4 horas por dia apertada, exprimida num trem de subúrbio ou num ônibus, está muito limitada no seu horizonte de realização. É brutal, é muito opressivo. Nós não podemos permitir tolerar isso. E não precisa. Tem que planejar. Como é que nós chegamos no século XXI sem um sistema metroviário nas principais metrópoles do Brasil? Não dá para entender. Como é que nós chegamos sem saneamento básico para metade da população, rede de esgoto? Não tem nenhum mistério em resolver esses problemas. É pura falta de planejamento, imediatismo, burrice. Que às vezes as pessoas me falam assim, porra, eu quero ajudar, como é que eu faço? E aí eu falo assim, você quer ajudar mesmo? Ah, quero. Então, olha pra dentro da sua casa. A sua empregada doméstica, para estar aqui às 7 da manhã, ela acorda às 4h30. E ela volta para casa dela às 10 da noite. Ela chega às 10 da noite porque o transporte, o local onde ela mora é muito distante. Sem querer, você está fudendo o núcleo familiar dela. O filho dela, o marido dela, entendeu? Sabe? Principalmente o filho, né? O cara tá ali abandonado, porque o pai trabalha, a mãe trabalha, entendeu? O que vai acontecer com esse cara? Entendeu? Então, quando a gente fala, a gente tem que tentar ser claro para as pessoas do outro lado falar, puta, não é isso que eu pensava dos caras, meu. Os caras trocam ideia, lança livro, faz filme, sabe? Os caras tá trabalhando, tá limpando minha casa, tá dirigindo meu carro e estamos chamando os caras de bandido. Você vem aqui 4 horas da manhã, os busão lotados de trabalhador saindo pro centro, é tudo bandido? Bandido não pega busão lotado, não, mano. Em tempo de guerra, a primeira vítima é a verdade e os corações e mentes são conquistados para a mentira, né? Quer dizer, sempre se cria o inimigo, né? O inimigo ele é brandido perante as pessoas, o inimigo, quer dizer, a favela virou uma espécie de território criminoso, ameaçador, de lá saem expedições vingativas e punitivas contra os brancos, contra os bem-nascidos e contra os bens situados na pirâmide social. A favela é quase que um depósito de lixo social e étnico. A gente é o quarto de despejo, que nem diz a Maria Carolina. A gente é o quarto de despejo do Brasil. Então, se isso é verdade, se as favelas são esses redutos maciços de criminosos, então o Rio de Janeiro tem 2 milhões de criminosos em suas favelas, São Paulo tem 3 milhões de criminosos em suas favelas, Belo Horizonte tem 300 mil criminosos em suas favelas, Recife tem 500 mil criminosos. Não é verdade. Eu te pergunto, se você fosse um cara negro e todo dia um cara chegasse na sua porta e você estivesse na sua porta da sua casa, todo dia o cara chegasse e falasse, mano, tem maconha pra vender? Você não. Tem maconha pra vender? Não. Tem maconha pra vender? Um dia você fala, pô, acho que eu vou vender maconha, mano. É conscientemente. São anos falando que a gente é marginal, que o cara da favela é marginal, que o cara da favela é bandido. Imagina isso na cabeça de um moleque de 12 anos que tá procurando trampo hoje. Ah, mano, não achei trampo na padaria, eu vou virar bandido. Certa vez eu li um artigo numa revista de circulação nacional que dizia que o problema do Brasil não é a elite, é a falta de elite. Porque nós temos vou ser generosa aqui, uma oligarquia que não pensa estrategicamente os interesses do país. E a elite, ela não pode ser confundida com quem tem posses econômicas. A elite pode ser o Chico Mendes. Eu acho que o Chico Mendes fazia parte da elite desse país. Todo mundo quer ser outra coisa. O cara pobre, ele quer ser classe média quer ser elite, a elite quer ser cidadão do mundo, quer ser americano. Então ninguém quer ser de verdade ninguém. Sabe, a gente quer ser outra coisa. E essa infelicidade toda um dia tem que ter um limite, né?